Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História de Rondônia. Olha aí, aula 14.1. Daqui, na aula 15, 16, já vai começar a avaliação da primeira unidade. Então, fiquem atentos, procure anotar tudo que for preciso. Vamos estudando, vamos se aprimorando, porque logo, logo nós estaremos fazendo a nossa avaliação. É isso mesmo. E lembrando que para o ano que vem, terceiro ano, não terá mais História de Rondônia. Na verdade, o assunto vai ser trabalhado com os primeiros anos, tá bom? Então, esse é o último ano que nós estamos trabalhando História Regional com vocês. Já vimos aí uma porrada de tema. Agora, o tema de hoje, eu gosto. Nós iremos falar sobre Cândido Mariano da Silva, mais conhecido como Marechal Rondon. E eu vou explicar durante a nossa aula. Aqui do meu lado, nosso intérprete Sâmio, cadê? Aí, ó, é o Sâmio, né? Está com vocês e vamos para a nossa aula. Olha o que diz aí no quadro. Isso, Rondon. Deixa eu só calibrar aqui a minha canetinha. Pronto, calibrei. Então, olha aqui, o nome Rondon. Na verdade, o nome dele era Cândido Mariano da Silva. Rondon é apelido. É um nome de origem português com espanhol, ok? É de origem. Olha só, Rondon, ele foi militar, ele foi expedicionário, indigenista, sertanejo, self-man, ou seja, empreendedor, ativista. Cara, ele vai ter tantos codinomes dados, tantos adjetivos dados a ele. Então, vejamos a carreira militar, vejamos a carreira de higienista e por que o nosso estado leva o nome desse fera, tá certo? Ele deixa, ao longo da vida, várias frases. E uma das frases mais simbólicas do Rondon é essa daqui. É uma frase positivista, quando ele fala o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Aí acabou pegando duas palavras, ordem e progresso. É quando vai aqui no meio da bandeira do Brasil. Lembram? Pois é. A bandeira brasileira tem ordem e progresso. É uma frase positivista. Que na época, o Rondon, ele acabou entrando para essa seita, né, essa religião de Augusto Kurt, e ali ele adota como sistema de vida o positivismo. E um detalhe, hein? Foi a própria mulher do Rondon, a dona Francisca Xavier, que vai o conduzir para o positivismo. Sabia disso? Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem preto e branco, porém ela foi colorida por um amigo meu chamado Luiz Claro. Tá certo? É uma imagem do Museu do Índio, quando Rondon, aqui ele era general 2 estrelas. Aí, tá bom? Avançamos. Olha aí o Rondon quando era criança. O menino Cândido. Cândido Mariano da Silva, ele nasceu no dia 30 de abril de 1865, em um local chamado Sesmaria do Morro Redondo. Depois, Sesmaria vai se transformar na cidade de Mimoso. Mimoso é devido a uma grama rasteira que existe no Pantanal. E ele nasce, de fato, no Pantanal. Mimoso é distrito de Santo Antônio de Levegê. Santo Antônio de Levegê é município de Barão de Melgácio. Pertence ao Barão de Melgácio. Tá bom? E aqui o menino Cândido ainda na rede. Quando, em 1864, o pai do Rondon, ele contraiu a varíola e ele vai morrer com essa doença. Em 1867, agora quem morre é a mãe do Rondon. Ela vai morrer de tuberculose. Isso mesmo. Ela vai ser enterrada no pé da montanha, porque dizia
que era contagiosa e não podia contagiar ali aquela vila. Então, Rondon nasce em 65, mas um ano antes ele perde o pai. 2 anos depois, ele perde a mãe. É por isso que ele deixa uma frase: desde cedo aprendi a viver de saudades. Sabiam? Na verdade, então, o nome dele é esse daqui, ó, Cândido Mariano da Silva. O nome Rondon vai ser adicionado no nome dele no ano de 1890, para homenagear o tio que terminou de criar ele. O nome do tio? Emanuel Rodrigues da Silva Rondon. Esse é o nome do tio do Rondon. Veja aí, o seu grande dilema foi defender a causa do povo da floresta, como ele chamava para os nossos indígenas. O povo da floresta são os nossos índios, né? Então, Rondon, ele era poliglota, senhores. Falava aí 5 idiomas e mais de 36 línguas étnicas. Ele foi um monstro na época, né? O cara nasce no século XIX e vai falecer no século XX. Quase completando aí 93 anos. Incrível, né? Ele foi educado por seus familiares e, aos 16 anos, ele diplomou-se em magistério no Liceu Cuiabano. Mas não pôde exercer, não pôde exercer a função de professor, devido à sua idade. Vem para mim. Isso aqui, ó. Então, o pai do Rondon morre em 1864. Antes de morrer, ele contraiu a varíola e aí chamou o seu irmão Emanuel Rodrigues da Silva Rondon. E disse assim: mano, eu acho que eu vou partir dessa vida. O meu varão vai nascer, que era o filho dele. Se for homem, não deixe que fique no Pantanal, leve ele para a cidade para que ele se torne alguma pessoa. E aí, o pai do Rondon morre. Em 30 de abril de 1865, Rondon nasce. Aí, 2 anos, a mãe dele morre. Tuberculose, como já falei. Rondon, então, ele passa a ser criado pelos avós maternos. Vejam vocês, Rondon era descendente de indígenas. Por pai de pai, Bororo, por pai de mãe, Terena, e por pai dos avós, Guaná. Rondon, então, ele é criado pelos avós maternos, ali no Pantanal. Aprende a ler, a escrever, a balar passarinho, andar de bicicleta, a nadar no rio, cavalgar, tudo que uma criança sadia aprende. Mas quando ele completa 8 anos, o tio lembra da promessa e volta até Mimoso para poder levar o menino para a cidade. Quando ele chega com os avós maternos, os avós não queriam deixar Rondon ir para a cidade. Não, ele não pode ir, porque eu tenho uma roça que ele pode cuidar, eu tenho uns gados e tal. E aí o Emanuel Rodrigues da Silva Rondon, o tio do Rondon, fez uma proposta. Vamos fazer o seguinte: eu vou levar ele para a cidade, ele vai estudar. Quando ele terminar o ensino médio, ele volta para cá, para terminar, para cuidar das coisas. Pode ser? Ok, esse foi o acordo. Então o tio leva Rondon para estudar e para morar em Cuiabá. O tio, ele tinha ficado viúvo, estava com 2 anos. Era o ex-capitão da Guarda Nacional que teria lutado na Guerra do Paraguai. E ele tinha uma taberna. Rondon, então, chega, as escolas já estavam em andamento, ele vai estudar na escola do mestre Cruz e depois do mestre João. Quando sai, ele vai para o Liceu Cuiabano, que é um instituto, uma escola. Aí lá o Rondon ele acaba estudando magistério e aos 16 anos ele se forma professor magistério. Mas ele não queria ser professor. Ele queria ser militar. Por quê? Porque quando ele estava atendendo lá na taberna, no mercadinho do tio, ele estudava ao mesmo tempo, como ele também ficava ouvindo a conversa das pessoas.
Em 1865, que é o ano que Rondon nasceu, começa a Guerra do Paraguai, que acaba em 1870. Então Rondon ouviu falar muito sobre os militares e logo despertou dele a intenção de ser militar. E aí não deu outra. Ele não quer ser professor e logo em 1881 ele entra para o 3º Regimento de Cavalaria Miguel Couto, lá em Cuiabá. Fica por 2 anos sendo amanuense, que é copista, copiando. Em 84, ele resolve ir para o Rio de Janeiro, sentar a praça na Escola Militar da Praia Vermelha. Eu poderia ficar o dia todinho aqui com vocês só falando sobre isso, sem precisar do slide, mas eu vou mostrar algumas imagens. Então, joga-me lá no quadro. Vamos lá. Então, ele, aos 16 anos, ele não aceita, ele era muito novo, ao rostinho dele, né? Rondon, então, em 1881, ele vai sentar a praça no Rio de Janeiro. Em 85, matriculou-se na Escola Militar da Praia Vermelha. Concluiu em 89 o seu curso de oficial do Exército. Então, ele vai aprender as expedições com o Gomes Carneiro. O Gomes Carneiro vai ensiná-lo como ele deve abordar indígena. O próprio mestre dele, o Benjamin Constant, também é um cara que vai incentivar bastante o Rondon. E aí, ele ganha a missão de interligar o Centro-Oeste, que é Cuiabá, até Santo Antônio do Rio Madeira. A expedição, que vai de 1907 a 1909, vai ser dividida em 3 fases. Então, aqui eu tenho a primeira fase, que é a primeira expedição. Começa no dia 2 de setembro de 29 a 29 de novembro de 1907. Ele vai fazer um reconhecimento de toda a área de 1.781 quilômetros. Ao entrar em contato com os nativos, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão entregando aos nativos roupas para que esses nativos pudessem defender o território no qual eles estavam morando. Essa é a ideia dele. Não trazer o nativo para a sociedade, mas dando a ele também a responsabilidade da defesa daquele território. A segunda expedição, o segundo ano, vai do dia 20 de julho a 3 de novembro de 1908. E aqui vai ter um reconhecimento de 1653. Aluno, tu não tem a noção a distância que é de Cuiabá até Porto Velho. De Cuiabá a Porto Velho é 1.442 km. É muito longe, é muito longe. Só que, Rondon, se você sair de carro aqui de Porto Velho 5 horas da manhã, tu vai chegar lá em Cuiabá 11 horas, 23 horas à noite. É muito longe, quase 24 horas, direto. Agora você imagina, quer dizer, basicamente um dia, né, de viagem. Agora você imagina fazendo esse trajeto a pé, em lombo de mula, em lombo de cavalo, canoa. Era isso que era feito com o Rondon. Rondon fazia dessa forma. Olha só, o que eles fizeram? Abriam uma clareira, vocês estão vendo aqui, toda essa mata ela foi derrubada. Geralmente era uma clareira de 6 a 100 metros de largura. 100 metros de largura. Professor, para que isso? Porque se eles, primeiramente, abriram a clareira, depois furava o buraco, depois sentava o porte, para depois passar esticando o fio. Era assim. Tu imagina, do jeito que a floresta, ela é densa. Dá o temporal, a mata aqui, a árvore vai cair, buf,
quebra a fiação? É prejuízo. Aonde foi que quebrou? Vai ter que andar todo o trajeto até descobrir e resolver o problema. Então, por isso que eles faziam uma abertura de 100 metros. Então, aqui eu tenho o mastro, e toda essa parte aqui é limpo. E aqui passava a fiação. Agora, tu imagina, eu tenho esse grupo aqui, eu vou limpar para vocês observarem melhor. Eu tenho esse grupo de homens que eram divididos. Ó. Um grupo fazia a derrubada, um outro grupo fazia o buraco, um outro grupo sentava o porte e o outro grupo esticava o telégrafo. Eu estou te falando que foi 1653. Isso na segunda expedição. Olha a primeira. 1781. E por onde eles passavam, tinha contato com os nativos. E o Rondon, então, por falar para mais de 36 línguas étnicas, Rondon se comunicava muito bem com os nativos. Vai ter uma ou outra que não vai querer, mas mesmo assim ele consegue. Na terceira expedição, que vai de maio a dezembro de 1909, o reconhecimento foi de 2.232 km. Vamos lá. Se você pegar 2.232 km com mais 1.653, mais 1.800 e quanto? 1.781. Cadê? 1781. Vamos lá, vamos fazer aqui só o cálculo, 1781. Quanto nós temos aqui? 3, 5, 6. Aí 10, 16. Vai 1. 7, 7, 14, 15, 16. Vai 1. 1, 2, 4, 5. De lá para cá, ele percorreu 5.666 km. Eu estou falando daqui, ó, de Cuiabá até Santo Antônio Rio Madeira. Deu quanto? Deu quanto? 5.666 km. Mas, professor, o senhor falou que de Porto Velho a Cuiabá é 1.452 km. Só que em linha reta. Aí você imagina desvio de córrego, de cachoeira, de montanhas. Vai chegar a isso daqui, ó, 6.600. Mas ainda é pouco. Aluno, isso tudo a pé. Ó, ele começa de Cuiabá, indo aqui por Diamantina, certo? Ó, Sapezal, onde ele passa aqui, ó. E aqui Vilhena, ó, vai embora. Vem para cá. É muito fácil dizer 1454, aqui, ó, direto, ó, a linha, né? Mas era muito de curva. Em 1892 a 1898, o Rondon ajudou a construir as linhas telegráficas de Mato Grosso a Goiás. Ali entre Cuiabá a Araguaia. Isso com o grande líder dele, que era o tenente-coronel Gomes Carneiro. E o coronel Everton Quadros. Então ele aprendeu. Olha essa imagem que eu acabei de falar para vocês. Viu aí? Se bem aqui ele faz um buraco, levanta um porte para poder passar a linha telegráfica, observe que na lateral aqui, na outra lateral aqui, não tem como cair árvores no linhão. Não tem. Porque está protegido. Quando eu falei que eles conseguiam limpar de 6 a 100 metros de largura, tá aí. Professor do céu, então eles vieram de Cuiabá até aqui fazendo isso? Sim. Sim.
Não é à toa que foram 3 anos, senhores. Esses homens eram guerreiros, derrubando isso no machado, no teçado. Eu não sei se existia motosserra na época. Poderia existir aquele serrote enorme, né? Gigante. Mas aí, ó, isso debaixo desse sol escaldante, que nem é calor ali em Cuiabá, né? Tá aí, os caras eram fera. Seguimos. Em 1900, Rondon, ele é nomeado chefe da comissão construtora da linha telegráfica no estado de Mato Grosso. Quando ele aprende com o Gomes Carneiro. Nessa imagem que vocês estão vendo, aqui eu tenho o Marechal Rondon, na verdade é o General Rondon, General 3 estrelas, olha aqui. E esses caras, professor, quem são? É o Estado-Maior do Rondon. Aí eu tenho coronéis, tenente-coronéis, que o Rondon, quando ia inspecionar a linha de fronteira, levava os seus agentes. Esse aqui é o médico da expedição, do Estado-Maior. Tá certo? Em 1907, ele é nomeado chefe da Comissão de Linha Telegráfica Estratégica de Mato Grosso até o Amazonas. CL-30, pelo presidente Afonso Pena. Já que ele, com Gomes Carneiro, obteve a experiência, agora ele vai poder comandar uma expedição sozinho. Lembrando que Rondon, ele era formado em matemática e ciências físicas naturais. O cara era fera demais. Vejamos. Aí também, com um grupo da expedição, em 1910, usou os marinheiros da revolta da Chibata para trabalhar na linha telegráfica. Já indo para Guajará-Mirim, indo para Rio Branco, no Acre. Aqueles mesmos marinheiros que se revoltaram em 1910 no Rio de Janeiro, acabaram vindo para cá porque o Rondon colocava os caras na linha. Na linha. E aí? Acharam o Rondon nessa foto aí? Acharam? Olha aqui. Aí eu... Agora é o seguinte. Agora eu vou mostrar para vocês aí, ó. Rondon, o Estado da Paz. Eu vou exibir para que vocês possam aprender um pouquinho sobre a história desse grande militar, sertanista, self-made man, ativista. São muitos adjetivos passados por Rondon, tá bom? Rondon, Estado da Paz, é um pequeno documentário que nós vamos ver agora, tá bom? Vejamos. Antes aqui, ó, só lembrando, nesse caso, em 1910, Rondon era... 1903, era capitão. 1906, já era major. Major. 1910, tenente-coronel. 1912, ele já era coronel. Fechou? Beleza? Bom, agora aperta o play, assiste aí o Soldado da Paz. Em 1907, Rondon, no posto de major do Corpo de Engenheiro Militar, recebeu uma missão: construir a linha telegráfica Amazônia, que ligaria o Mato Grosso a Santo Antônio do Rio Madeira. Essa missão duraria de 1907 até 1915. Rondon, que era descendente indígena, em 1910 recebe uma nova missão: criar o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. O Serviço de Proteção ao Índio, posteriormente, vai se transformar na FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, tão conhecida hoje entre as populações indígenas. Rondon dos telégrafos, Rondons do SPI, vimos que esse sertanista era incansável. E como o governo brasileiro sabia disso, deu uma nova missão para ele:
acompanhar o presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, numa missão que ficou conhecida como Roosevelt-Rondon. Essa missão ela tinha como objetivo fazer novas descobertas e novos estudos da região amazônica. Rondon foi para essa aventura e nessa aventura eles descobriram um novo rio e seu trajeto. Esse rio era conhecido como Rio da Dúvida, só que esse Rio da Dúvida ficou denominado como Rio Roosevelt, que é conhecido hoje na nossa região. Roosevelt, presidente norte-americano, foi para o Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos, muito feliz, cheio de animais, cheio de história e cheio de vida que ele conquistou juntamente com Rondon. 1914. Rondon, em apenas 8 meses, constrói 372 quilômetros de linha telegráfica. Nós temos então aí Pimenta Bueno, nós temos Presidente Hermes, Presidente Pena, Jaru e Ariquemes sendo construída. Chegamos a 1915, ano da conclusão da Comissão Rondon, com o término da construção da Estação Telegráfica de Santo Antônio do Rio Madeira. Já vimos que Rondon era um ser incansável, era um aventureiro, era um sertanista. E por todos os seus feitos que nós já vimos até o momento, o Congresso Nacional, em 5 de maio de 1955, data do seu aniversário de 90 anos, homenageia Rondon com o título de Marechal do Exército Brasileiro, maior comenda que ele poderia receber. Após receber o título de Marechal do Exército Brasileiro pelo Congresso Nacional, em 17 de fevereiro de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek, em homenagem a esse sertanista, transforma o nome do Território Federal do Guaporé, que agora passa a ser denominado Território Federal de Rondônia. E no dia 19 de janeiro de 1958, esse grande sertanista na cidade do Rio de Janeiro, que era conhecido também como Grande Cacique Branco, deu seu último suspiro e saiu da vida, mas deixando uma história de conquista e de bravura por todo o sertão brasileiro. Olha aí, viu aí? É o nosso professor Beto interpretando Marechal Rondon. Legal, né? Partiu? Vamos lá para a próxima, então. Olha só essa imagem. No dia 24 de abril, o Rondon, ele chega com a sua equipe para fazer limpeza do Forte Príncipe. Essa imagem aqui é do dia 24 de abril de 1930. Porém, o Rondon, ele encontra as ruínas do Real Forte da Beira em 1919. Vejam, existem documentos que eu vou ficar devendo para vocês. Rondon teria chegado no Forte Príncipe em 1911. Mas Rondon já sabia da existência do Forte Príncipe em 1904. Isso eu falo porque está no documento do Rondon. Deixa eu avançar. A obra da linha telegráfica, que ligaria os sertões de Mato Grosso ao Amazonas, foi de grande proporção, que destinava a tirar do isolamento as regiões dos extremos norte do país, no caso, a nossa região. Novamente, Rondon no centro, com seu Estado-Maior. E ele não abria mão dos seus cães. Esse daqui era um pastor alemão, por nome Lobo, e esse daqui era o cachorro mais inteligente, por nome Cauí. O cachorro inteligente do Marechal Rondon. Paralelo à construção da estrada de ferro de Mamoré, o telégrafo deveria ser um instrumento de modernidade, capaz de assegurar a chegada do progresso e de estabelecer a civilização nos confins mais isolados do país. Essa região aqui era isolada. Era o oeste mesmo, né?
da capitania de Mato Grosso. Então, a partir do momento que você interliga Cuiabá com essa região longínqua, você leva ao progresso. E o progresso vai ser através da linha telegráfica. Fechou? Nessa imagem que vocês estão vendo, é o Rondon com Theodore Roosevelt, presidente norte-americano, que já teria feito um safari lá na África e queria fazer um safari no Brasil. Porém, Rondon falou assim, cara, para passear eu não concordo. Nós podemos fazer uma expedição. E aí existia lá um rio da dúvida, que sabia onde ele nascia, mas não sabia onde desaguava. E aí o Rondon foi convidado a acompanhar o Roosevelt nessa expedição científica, que vai de 13 a 14. Então Rondon participa da expedição pelos sertões amazônicos com o presidente americano Theodore Roosevelt, explorando aí o rio da dúvida, que ao descobrir aonde desaguava, ele passou a ser chamado agora de nome Rio Roosevelt, em homenagem ao presidente norte-americano. Show? A comissão também se atribuía a função de exploração tecnológica e antropológica, o estudo das etnias, né? O Roosevelt, ele vai levar uma coletânea de objetos para o Museu Nacional de Nova York, para melhorar o acervo. O que vocês estão vendo aí é a escrivania do Rondon. Tem a escrivania de capitão, de marechal, de general, de coronel, todas. A expedição do Rondon com o Theodore Roosevelt acabaram explorando a zoologia, a botânica, a etnografia, mineralogia, geologia, águas termais, todos relacionados às ciências naturais. E um detalhe, nessas expedições, Rondon levava pessoas preparadas, pessoas técnicas, habilitadas. No ano de 1915, ele concluiu a sua missão com a inauguração da Estação Telegráfica de Santo Antônio do Rio Madeira. 1915. Nesse caso, eles estão puxando a embarcação para poder contornar a cachoeira. Não era fácil. Rodou em contato com algumas tribos indígenas, aí ele está falando o dialeto dessa tribo, e sempre orientando-os a manter ali a preservação dessa fronteira do seu espaço. Como eu falei, Rondon falava mais de 36 línguas étnicas. Rondon era bororo. Rondon, ele tinha o sangue de Terena e também de Guaná. Então, ele se consagrava bororo. Ele não deixava para nada o seu diário. Tudo era registrado nessa caderneta. Em 1919 a 1924, ele foi diretor de engenharia do Exército. E, em 1930, ele vai ser hostilizado e preso no governo de Getúlio Vargas. Um detalhe, quando Getúlio chega ao poder, queria que o Rondon fosse o garoto de propaganda. E o Rondon fala, negativo, eu sou patriota e não partidário. Por causa disso, o Getúlio Vargas mandou Rondon, que era general 2 estrelas, e mais 7 coronéis para a reserva. Ali acabava a trajetória militar do Rondon. Rondon ele vai passar, então, olha só, aluno, ele vai passar 51 anos, 7 meses e 11 dias servindo o Exército Brasileiro. Que, professor? 51 anos? Sim. Vem para mim. Vem para mim. Rondon passou 51 anos, 7 meses e 11 dias servindo o Exército Brasileiro.
Mas como, professor? Pois é, Rondon nunca tirou férias na sua vida. Nunca, nunca. Ele vai morrer com quase 93 anos, senhores. 93 anos. A vida inteira ele se dedicou ao Exército Brasileiro. Fechou? Segue no quadro, vamos lá. Olha aí ele aí. Em 1952, ele vai propor a criação do Parque Nacional do Xingu. Em 55, o Congresso Nacional promove Rondon como sendo o Marechal do Exército. Não porque ele enfrentou uma batalha, mas porque ele evitou uma guerra. A guerra em Letícia, ali na Colômbia com o Peru. Rondon foi para lá e conseguiu evitar uma guerra. Em 1956, o território federal do Guaporé passa a ser chamada de território federal de Rondônia, em homenagem ao grande militar, sertanista, e etc, e etc, e etc. Em 57, o Explore Club de Nova York acaba indicando o nome do Rondon para o Prêmio Nobel da Paz. Ele ganha? Não. O Explore Club em 57 indica, ele não ganha. Em 56, o JK indica, ele não ganha. Em 25, o Albert Einstein também indica e ele também não ganha. Só quem perdeu com isso foi o Instituto. Professor Lorismar, por que ele não ganha? Bom, porque o Instituto Nobel da Paz era preconceituoso. Essa começa a família do Rondon. Esse aqui é o menino Benjamin Rondon. Vem para mim. Rondon teve 7 filhos, sendo 6 mulheres e 1 homem. O único homem era o Benjamin Rondon. Rondon descansa no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Lápide número 92. Ele vai falecer no dia 19 de janeiro de 1958, às 9h07 da manhã. Essa catacumba, essa lápide, essa foto é minha. Eu estive lá. Bem aqui, bem em cima aqui, ó. Bem aqui em cima está escrito. É isso daqui, ó, que vocês estão vendo. Ó, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Nessa catacumba está enterrado ele, a esposa dele e as filhas. Os que vão morrendo vão sendo enterrados aqui, ó. Então, aqui no canto tem uma data, que é de uma filha, no outro canto tem outra data, assim vai. Em cada ponta, em cada canto tem uma data que vai trazer, tá bom? O Rondon, ele deixa várias frases. E uma delas, essa daí, ó. O homem cansa de trabalhar, o homem cansa de viver, mas não cansa de amar. Só o amor constrói. Marechal Rondon. Certinho? Daqui a pouco eu volto para fazer a revisão de 5 minutos. Não sai daí.